Momento do Discipulado. Eu quero falar do discipulado em meio a uma circunstância difícil no país. E quero, de forma especial, citar o rei Roboão como tendo recebido uma péssima herança do seu pai Salomão, mau exemplo mesmo, e por causa disso ele foi mal, ele não foi bem. Mas, apesar disso, a Bíblia diz que havia gente fiel no país. É interessante, a gente fica muito triste, mas tem que aprender com a história. E eu confesso que às vezes a gente esquece de uma lição importante aprendida, que deveria ter sido guardada. Ela foi aprendida, deveria ter sido guardada, mas a gente se esquece dela. Uma lição do passado que a gente se esquece dela. E então repete o erro fazendo bobagem ainda. Isto não agrada a Deus. Deus quer que nós nos tornemos vigilantes e pensativos a respeito do que vamos fazer. A lição ou lições que nós tiramos da vida de Salomão são muitas. E o Salomão começou muito bem, recebeu uma herança muito boa do seu pai Davi, foi bem preparado, teve uma dedicação exclusiva de um profeta especial de Deus, que foi o profeta Natã, e começou muito bem o reinado, mas terminou muito mal, não sem antes receber o protesto de Deus. O Senhor alertou o Salomão, mas ele não ligou mesmo, o mundo o atraía muito mais e ele foi muito mal. Legou este exemplo para o filho e deixou o país arrasado, o país cheio de glórias, cheio de chupa-sangues na corte e o povo tremendamente endividado e com impostos arroxantes. O povo já não aguentava mais, estava a ponto de se desesperar contra o governo. O Salomão morre e assume o Roboão. Sem preparo, sem bom aconselhamento, como um crente que não é discipulado, ele não estava preparado para governar. Nós estamos vivendo uma época interessante no Brasil. Acabou aquela época de esperança de que o Brasil fosse bem, um país cristão, nada disso. Ele vai continuar sendo aquilo que sempre foi, continuando o seu curso, e os cristãos vão sofrer. Os cristãos vão sofrer no país. Nós precisamos estar preparados para o sofrimento, para vermos o erro à nossa volta, para podermos atuar como sal para a terra e luz para o mundo. Deus quer preparar cada cristão. Infelizmente, a maioria das igrejas só faz entretenimento religioso para os seus membros, mas não os prepara para a batalha espiritual. O Roboão era um dentre aqueles muitos milhões de habitantes de Israel que receberam bênçãos de Deus, exemplos maravilhosos, receberam tudo o que havia de bom e do melhor na aliança com Deus, mas não valorizaram, não se prepararam e então, de repente, vem a debacle, a queda vem e Israel desceu vertiginosamente a ladeira do fracasso e o Roboão assumiu o reino sem estar preparado, causou uma grande divisão. A maior parte do reino o rejeitou por completo. Isso é lição para nós. Ninguém lidera no grito. Um líder não recebe autoridade por decreto. Um líder tem que conquistar a liderança dos seus liderados.
um líder de célula, por exemplo, tem que amar, ir a cada um dos membros, procurar ajudar, conhecer a vida dos membros para poder ser aceito, bem aceito. E isso não é o que acontece nas igrejas. Um pastor não é autoridade para mandar nos membros da igreja. Ele é levantado por Deus para ser um servo dos irmãos, das ovelhas, para podê-los fortalecer na fé, ganhá-los na confiança. Poucos pastores fazem isso. E muitos se distraem com as coisas do mundo ou com seus salários e direitos no cargo de pastor e não cuidam do rebanho, não alimentam as ovelhas, e isso é muito mal. O Roboão é o próprio exemplo de um pastor que se aproveitou do cargo e não entendia nada da necessidade das pessoas. Qualquer líder, um pastor, qualquer cristão sério vai entender que ele é um servo dos irmãos que Deus coloca nas suas mãos. E se ele tiver posição de autoridade, a responsabilidade é maior de servir aos irmãos. O Roboão não entendeu isto. Ele disse que seria muito mais autoritário do que o pai. Ele ofendeu o povo como um todo e o povo se revoltou. A tribo de Judá não foi atrás porque não tinha condições, porque se pudesse eles também iriam atrás da revolta contra o rei Roboão. Ele causou uma grande divisão. Levou um susto, inicialmente tentou se humilhar, mas quando se fortaleceu no reino, voltou a se ensoberbecer. Aí Deus deu uma paulada firme nele. Com 5 anos de governo, aproximadamente no início, o Roboão viu o grande exército do Egito vir contra ele, não teve como resistir. O Egito dominou Judá e levou o que havia de melhor. Na verdade, o faraó não queria escravizar os de Judá. Ele queria apenas a glória de Salomão, que era famosa no mundo inteiro. A quantidade de ouro era incalculável. A glória de tudo que Salomão tinha feito era algo admirável no mundo inteiro. E foi assim que o faraó desejou tomar e tomou. Entrou em Judá, venceu as poucas resistências que havia e levou. O que havia de melhor dos tesouros de Salomão levou para o Egito. E o Roboão então ficou humilhado. Um país pequeno, humilhado, pouca população e sem riqueza nenhuma. Ele teve uma grande oportunidade de se humilhar diante de Deus e buscar de Deus a direção. Mas o texto diz que na hora do sufoco, quando atacado, ele se humilhou, mas não continuou nessa atitude. E depois, logo que pôde, ele continuou no caminho de maldade, e a Bíblia diz que ele fez o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Ele não dispôs o coração para buscar ao Senhor. O Roboão achou que era autossuficiente, que ele podia governar por si só, não precisava da ajuda do Senhor. E foi assim que ele foi inscrito na história da Bíblia como um rei mau, que não teve paz durante o tempo todo do seu reinado. Ele viu o país estar em pé de guerra contra Israel. Mas eu quero focalizar aqui em 2 Crônicas 12, o versículo 12. Quando o Roboão se humilhou, a ira de Deus se apartou dele. Infelizmente, ele não continuou humilhado. Depois ele voltou a se ensoberbecer. E a ira de Deus se apartou dele para que não o destruísse de todo. Interessante, não foi por causa dele, o Senhor acrescenta aqui, porque
A razão, então, pela qual Deus não deixou Judá ser destruído é que em Judá ainda havia boas coisas. Eu quero tomar essa história e essa expressão para nós entendermos uma coisa. A vida cristã não será um mar de rosas aqui no mundo. O mundo é mau, continua no maligno e vai nos perseguir. Mas pior ainda é que dentro da igreja o ambiente não é puro, não é de amor. É muita política, disputa, pessoas querendo cargos e salários na igreja, alguns líderes querendo mandar, dominar a igreja, um ambiente ruim dentro das igrejas. Então, o que faz um crente sincero? Eu vou sair dessa igreja e ir para outra. Provavelmente vai ser a mesma coisa, se não for pior. Não resolve sair de uma igreja e ir para outra. Você tem que buscar um líder a quem você se submeta, uma pessoa sincera que discipule você, que cuide de você. Seja você um crente mais experiente ou novo ou nada experiente, iniciante, procure um líder. Não queira estar sozinho, procure um líder. De vez em quando pessoas vêm a mim, pastores, querendo alguma ajuda, orientação ou até mesmo caminhar juntos, e isso é bom. Eu não posso negar, apesar de estar bem sobrecarregado, eu não posso negar apoio a quem tem sede por Deus e quer, porque o que eu recebi de Deus não é para mim, não é para me engrandecer, é para dar, distribuir, ajudar. Eu sinto uma obrigação de ajudar os irmãos que estão querendo. Estejam eles em que estágio estiverem da vida cristã. Eu sinto essa obrigação diante de Deus de ajudar. É algo que pesa sobre mim. Eu não vou cobrar, não posso exigir nada. Eu sou servo para servir. Se alguém trazido por Deus quer alguma coisa, eu tenho que atender e ajudar e orientar essa pessoa. Assim, eu recomendo para cada cristão, não queira consertar a igreja, porque você não vai conseguir, ela é imperfeita. Aqui na terra ela é imperfeita, está caminhando para ser a noiva de Cristo, mas ela é imperfeita aqui na terra. Não queira sair da igreja para outra buscando ser isso uma solução. Se Deus dirigir, então obedeça, mas não pense que sair de uma igreja e procurar uma melhor seja solução. Você deve procurar um líder, uma líder a quem se submeter para receber orientação. E cada um de nós vai entender que nós precisamos ser puros, fiéis a Deus, pessoas de oração, pessoas de virtude, pessoas que tenham amor e bondade e pratiquem a benignidade, apesar de a cúpula da igreja poder estar toda corrompida. Ainda que isso aconteça, nós podemos ser luz ali. Na época de Roboão, lembrando, ele esteve mal. Em alguns momentos se humilhou diante de Deus, mesmo porque não tinha outra coisa a fazer, mas aquilo não foi sincero. Ele não continuou numa vida de dependência de Deus, não dispôs o coração para buscar o Senhor. Mas isso não atrapalhou que em Judá pessoas fiéis, sinceras, continuassem a servir a Deus. Entenda isso, discipule alguém, seja um discípulo, procure a virtude, o que é certo, o que é espiritual, o que é de Deus, apesar das falhas da igreja. Não fique olhando os defeitos dos líderes, dos grandes líderes, as falhas da igreja, mas procure ser uma pessoa sincera e cuidar de outros com sinceridade, apesar da cúpula da igreja. Entenda isto, o discipulado é para ser praticado em toda e qualquer situação. Sempre é possível você amar as pessoas que precisam, que Deus traz a você, cuidar com amor dessas pessoas num relacionamento individual,
cuide de pessoas. E você precisa ser cuidada também, ou cuidado, meu irmão. Então, procure um líder a quem se submeter, que dê uma boa orientação para você. Apesar do quadro geral poder estar o pior possível de apostasia, é possível a gente ser sincero, porque o Espírito Santo está aqui conosco. Então, entenda isto, meu irmão, minha irmã.